E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa série de vídeos sobre os casos paradigmáticos, em que a gente agora vai dar um encerramento, né? No caso Wimbledon, nosso primeiro caso aqui nessa série que vai ser longa, viu? Tem muito caso importante, a gente vai ver bastante coisa. Então a gente começou bem com esse caso aqui. Então a gente vai discutir agora o legado do caso Wimbledon, tá? Um caso realmente importantíssimo para a gente e que constitui um estudo obrigatório para todo entusiasta, todo estudante de direito internacional, porque esse caso ele marcou profundamente o direito internacional posterior a 1923, porque consolidou de maneira clara, de maneira inequívoca, que os tratados internacionais eles limitam a boa-fé dos estados. Limita a boa-fé, desculpa, limita a soberania estatal. Desculpa, gente, tá? Eu tô gravando bem tarde, sabe como é que é, né? Então, eles limitam a soberania estatal e eles devem ser cumpridos de boa-fé. A boa-fé é presumida, né? Então, a gente tem que entender isso. Então, olha que entendimento importante. Olha que entendimento essencial. Os tratados devem ser cumpridos de boa-fé e eles limitam a soberania do Estado. O Estado quis entrar naquele tratado, ele estará vinculado àquele tratado. Hoje, para a gente, é um negócio muito óbvio, né? Hoje, para a gente, é uma coisa muito óbvia. Se você, né, se comprometeu a cumprir com o acordo, você deve cumprir. Mesmo que isso lhe cause um constrangimento, mesmo que isso lhe cause um incômodo, tá? Então, é um caso que realmente transcendeu o episódio concreto. Porque eles saíam do caso concreto do navio, né, do Wimbledon, e ele influenciou toda a doutrina, toda a jurisprudência e toda a prática estatal posterior, tá, dos estados. Então, ficou muito claro esse reforço de que do princípio de que os tratados obrigam os estados, pacta sunt servanda, tá? E eles não podem ser relativizados por argumento de conveniência política. Não pode ser relativizado assim unilateral. Ah, não, dessa vez não dá, mas daqui a pouco dá. Não, não, agora eu não consigo, tá? Desculpa, mal aí, não vai ser. Fica para próxima. Não dá para fazer isso. Então, tem que cumprir, tem que cumprir. Você quer se desvincular de um tratado? Siga o procedimento de denúncia previsto no tratado, no instrumento convencional, tá? Então, a consolidação da Pacta Sunt Servanda, ela conferiu o quê? Previsibilidade, segurança, estabilidade para as relações internacionais. É um elemento que realmente agregou positivamente, tá? E que essa agregação positiva significou que as relações reguladas por tratados seriam relações mais fáceis de você prever o que, que poderia acontecer, o que, que não poderia acontecer, quando que a outra parte incorre em violação, quando que eu posso responsabilizar a outra parte, né? Então é por isso que é um caso que a gente realmente tem que chamar de precedente. Ele abriu caminho para que a ideia da soberania absoluta fosse progressivamente relativizado. Então, assim, todo um trabalho, né? Todo uma construção que começou ali, tá? E que continua até hoje com outras doutrinas, né? Que nem necessariamente passam pelo crivo do judiciário, como a responsabilidade de proteger, etc. No sentido de limitar a soberania absoluta e progressivamente a gente relativizar em prol de uma ordem jurídica internacional, buscando cada vez mais que as relações internacionais dos estados sejam reguladas pelo direito internacional. E esse caso, ele aprofundou debates muito importantes, tá? Que alguns anos depois apareceram de novo, alguns dos quais estão aqui embaixo. A gente vai ver esses casos também, o caso Lotus, o caso do canal de Corfu, o caso da Ilha de Palmas e diversos outros casos que influenciaram a nossa concepção de soberania ao longo do século XX e que até hoje impactam no direito internacional, na prática do direito internacional. E para nós, né, para nós que estudamos o direito internacional, ele é um exemplo clássico da tensão entre soberania e obrigação internacional, entre a soberania estatal e a obrigação que o Estado assume, tá? E também é um caso muito interessante para se estudar, como um dos primeiros, porque ele mostra de maneira muito clara, muito simples, muito direta. Quem tiver oportunidade, leia o julgamento. É facilmente disponível na internet, tá?
de como que um tribunal internacional pode interpretar os tratados à luz da sua finalidade e como que esse tribunal acaba, que nem existe mais, né? Foi substituído pela Corte Nacional de Justiça, como que ele pode contribuir para a criação de uma jurisprudência sólida e uma jurisprudência que influencia gerações e gerações de juristas, tá? Então, como se vê, é um caso que estava falando começou assim, pequeno, né? Ah, de um navio que foi bloqueado num canal. Pô, é uma questão de direito marítimo, uma questão de navegação. Mas os argumentos utilizados e a decisão, o impacto dessa decisão, mostrou que ele transcendeu, o caso Wimbledon, transcendeu em muito a situação concreta, né? Ele transcendeu em muito. Então, ele se tornou um paradigma para a gente falar da força vinculante dos tratados, para a gente aplicar de fato a pacta sunt servanda, o princípio da pacta sunt servanda, para os tratados. E para a gente limitar a soberania estatal, né, para a gente limitar a soberania estatal a partir dos compromissos assumidos pelo Estado. E até hoje, o caso Wimbledon, ele é uma referência nas disputas internacionais quando a gente vai tratar do cumprimento ou não, né, de compromissos assumidos pelo Estado. Então vejam como que esse caso é importante. Começou bem pequenininho, né? Bom, um navio que foi impedido de passar num canal. E olha onde a gente chegou. A soberania estatal pode ser limitada. Interessante, né? Legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo de uma série, tá? Tem outros aí na linha. Então, em breve também outros vídeos vão surgir de outros casos que mudaram o rumo das RIs, ou o rumo do direito internacional, rumo do mundo, tá? Vocês vão ver que alguns mudaram muita coisa. A gente vai estudar casos muito legais. Espero que vocês tenham gostado desse experimento. Fiquem ligados, porque daqui a pouco vem mais. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.